Olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Esta é a quinta videoaula das disciplinas EDM 0337, Metodologia do Ensino de Educação Física, e EDM 0348, Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física. E o tema desta videoaula é Concepções de Ensino de Educação Física. Nós estávamos trabalhando até então com a produção de identidade corporal e em seguida com as pedagogias do corpo. Hoje damos um passo, mudamos o nosso tema e também o nosso objetivo, que passa a ser conhecer as concepções de ensino de educação física e relacioná-las às identidades que pretendem produzir. Então, para que a gente possa estabelecer uma relação, nós conversamos a respeito do processo de produção das identidades corporais, em seguida discutimos as pedagogias do corpo, fizemos atividades, fizemos leituras, assistimos às videoaulas e agora nós conectaremos uma questão na outra. A ideia é pensar, e aí nos limites da disciplina de educação física, vocês já sabem muito bem que a escola ela vai produzir identidades corporais também a partir de várias outras pedagogias que acontecem no seu interior, não exclusivamente nas aulas de educação física, mas aqui, pensando exclusivamente nas propostas, nas concepções, nos currículos de educação física, como que essas experiências pensadas de forma organizada e intencional, como que elas atuam na produção de determinadas identidades corporais. Na videoaula de hoje, nós vamos nos ater exclusivamente a apresentar e fazer uma breve discussão a respeito das concepções de ensino da educação física. Na próxima semana, nós olharemos mais detidamente para como cada uma dessas concepções produz identidades corporais ou produz qual é a identidade corporal projetada por cada uma dessas concepções. Vocês sabem muito bem, nós sugerimos a leitura do texto da Camila dos Anjos Aguiar, que é um capítulo dentro deste livro, né? Então é um livro que reúne uma série de pesquisas sobre a perspectiva cultural da educação física. Vocês acessam no site do grupo uma série de vários dos capítulos desse livro, para quem quiser aprofundar, quem quiser conhecer mais, antecipar algo que virá pela frente. E a Camila, neste trabalho, ela situou socio-historicamente, pedagogicamente e politicamente cada uma das concepções de ensino da educação física, pelo menos aquelas reconhecidas a partir das pesquisas realizadas no âmbito do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar da FEUSP. Vocês encontram na literatura várias obras que vão mencionar até 14 possibilidades de educação física. Pelas razões apresentadas pela Camila e pelas razões que nós vamos aqui discutir, nós entendemos que a quantidade de propostas existentes da educação física são em número bem reduzido. O que há é muita confusão entre elas, o que há é muita hibridização. Ou seja, nós não estamos aqui pensando no desenvolvimento de uma intervenção didática pura. Ou seja, esta intervenção ela é exclusivamente A, B, C, D ou E. Nós entendemos que o professor, que a professora, no momento das suas ações didáticas, ele sofre influências variadas, ele vai se tornando um sujeito docente, vai produzindo a sua identidade docente também a partir de diversas situações. Então, é de se esperar que haja alguma hibridização no seu fazer pedagógico. Não há problema nisso, mas é importante saber o que é o que. E o que nos compete aqui no curso de Metodologia do Ensino e Educação Física, no curso de Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino e Educação Física. Dentro de um curso de pedagogia, é principalmente que vocês reconheçam as perspectivas de ensino do componente a partir das próprias experiências e a partir das discussões que nós vamos desenvolver a partir de hoje, e que vocês também possam saber quais delas convergem mais com as propostas pedagógicas das escolas, onde vocês atuam ou onde vocês atuarão. E lembrar, é sempre importante lembrar, eu disse isso na videoaula de apresentação do curso, nós precisamos ter coerência entre aquilo que nós estamos pretendendo formar e a maneira como nós estamos fazendo isso. Bom, dito isto, e aqui dando um panorama a respeito daquilo que vocês já leram ou lerão no texto da Camila,
é importante recuperar muito rapidamente que, enquanto intervenção sistematizada, organizada, pensando na produção de certos corpos, a educação física é uma invenção do finalzinho do século XVIII. Ela surge na Europa, ela tem uma série de mudanças e ela vai chegar até nós, ela vai aparecer aqui nas escolas brasileiras, entre aspas, de forma obrigatória, porque nós tínhamos, né, uma rede bastante acanhada, né, no finalzinho do século XIX, mas ela aparece, né, pelas mãos de Rui Barbosa. Por isso que o Centro Acadêmico da Escola de Educação Física e Esporte da USP tem esse nome, né, Centro Acadêmico Rui Barbosa. Ela aparece pelas mãos de Rui Barbosa como componente curricular e é ele que vai, em 1982, equiparar os antigos instrutores de ginástica a professoras como quaisquer outras pessoas. Não é o caso de contar aqui a história da educação física, mas só situando vocês, dizendo assim, olha, a educação física, então, ela aparece como componente curricular lá no finalzinho do século XIX e ela vai, então, ter uma trajetória bastante interessante e bastante sinuosa. Essa trajetória, né, que sofre uma mudança muito grande na primeira metade do século XX e depois, no finalzinho do século XX, ela tem uma outra mudança até chegar aos dias de hoje, onde nas duas primeiras décadas do século XXI nós também temos outras alterações. Talvez, em alguns momentos dessa nossa conversa, vocês se lembrem das disciplinas de didática lá do primeiro ano. Lá nas disciplinas de didática, vocês certamente estudaram que a escola foi fazendo negociações com a sociedade. A sociedade foi se transformando e foi apresentando demandas diferentes à escola. Então, nós estamos trabalhando aqui com o raciocínio que tivemos uma sociedade, agora estou pensando exclusivamente no Brasil, tivemos uma sociedade em que uma grande parte estava alijada do direito à educação, uma grande parte estava alijada de uma série de direitos, né? Então, uma parcela grande da população brasileira não votava até recentemente. As mulheres só passaram a votar a partir de 1937. A partir de 1988, nós passamos a entender a educação como um direito para todas as pessoas, né, de uma determinada faixa etária. Ou seja, a sociedade brasileira ela foi, né, passando por um processo de valorização e de reconhecimento e de democratização bastante lento. Essa que é a verdade, né? Ou seja, nós ainda temos os resquícios de uma sociedade como essa, né? Uma sociedade dividida em castas. Como se quase tudo que existe, quase toda a riqueza, seja material ou imaterial, quase toda a riqueza simbólica, quase todos os bens culturais pudessem ser desfrutados exclusivamente por um grupo, né? O eleito, o grupo, os afortunados, aqueles que nasceram em certas condições. Então, durante muito tempo, esse foi o princípio que orientou a sociedade e durante muito tempo a escola foi uma experiência restrita apenas a essa casta que está aí nessa elipse menor. Com o passar do tempo e a industrialização, né, porque neste contexto nós estávamos falando de uma sociedade agrário-exportadora, né, e com o passar do tempo, a industrialização, a sociedade demanda a ampliação da experiência escolar, não só em tempo, mas também em quantidade da população atendida, porque o trabalho fabril ele vai exigir um trabalhador, uma trabalhadora um pouco mais qualificados que aquele que era exigido pelo trabalho na lavoura, pelo trabalho no campo, de maneira geral. Então, a escola tenta responder, óbvio, né? As políticas públicas tentam responder a isso, e nós temos, então, um desenho de uma sociedade, não mais uma sociedade em castas, não mais uma sociedade separada, mas uma sociedade em formato de classes. E aí a escola vai fazer um papel fundamental, né? Muitas pessoas, né, vocês verão, né, muitas pessoas vão justamente criticar a escola porque ela se alinha a esse desenho da sociedade de classes, a esse desenho da sociedade capitalista, que no Brasil aparece com muita força lá nas primeiras décadas do século XX, e ela permanece, no nosso entender, do nosso referencial teórico, ela permanece muito forte até perto dos anos 80, anos 90. Então, a escola ela é apresentada para muitos segmentos da sociedade como uma maneira de ascensão social.
A escola ela vai ser aquela instância que vai preparar as pessoas para a inserção no mercado de trabalho, e quanto mais tempo você permanece na escola, mais retorno financeiro você tem do trabalho que você realiza. Ou seja, eu não estou inventando isso, isso está muito abordado na literatura, todos vocês conhecem as contribuições das teorias crítico-reprodutivistas, as contribuições que elas tiveram para explicar como que a escola dos anos 60, a escola dos anos 70, como que ela atuava na perpetuação, no reforço da desigualdade social. Pois bem, muitos autores e autoras vão entender que já não é mais essa a sociedade que nós temos. Nós agora vivemos num outro desenho social, uma sociedade em formato de rede, de malha, de tecido social, numa sociedade que nós entendemos que as pessoas não estão mais lá em cima nem lá embaixo, que as pessoas estão mais ao centro e mais à margem. Então, qual é a grande diferença nesse desenho? Que quanto mais próximo do centro você está, do centro da teia social você está, mais beneficiado você é pelas políticas públicas, mais beneficiado você é pelo acesso aos bens culturais. Quanto mais distante da margem, quanto mais distante do centro você está, quanto mais às margens você está, mais distante dos bens culturais, do acesso aos bens culturais, mais... Claro que aqui tem questões não só de classe, mas também de raça, gênero, religião, local de moradia, tempo de escolarização, ou seja, tudo isso se mistura. Então, é interessante você perceber que a escola, na sociedade brasileira, na escola contemporânea, ela chega bem longe, nesse sentido de ela alcança muita gente, ela abarca muita gente. Outras instituições importantes da nossa sociedade, elas não têm o mesmo alcance que a escola tem. Ou seja, nós, nos últimos 30 anos, a sociedade brasileira investiu bastante na democratização do acesso. Claro que permanência e qualidade é outra coisa, Agora nós não vamos fazer essa discussão aqui, mas é interessante observar como nós atingimos, compreendemos, matriculamos, atingimos cerca de 97% da população de 6 a 14 anos. Ou seja, nós temos um contingente grande de crianças matriculadas no ensino fundamental. Cai um pouco, em função da evasão, etc., cai um pouco no ensino médio. Nós ainda não temos, nem na educação infantil, nem no ensino médio, um atendimento de 100% da população. Aumentamos no ensino fundamental graças a essas políticas e graças a essas lutas, As políticas são resultado das lutas, das disputas, das exigências, e nós estamos cada vez mais tentando fazer força para que as pessoas fiquem no sistema, para que as pessoas concluam a universidade e assim por diante. Ou seja, pensar nesse sentido. Mas se você pensar, por exemplo, nos meios de comunicação, eles estão bem mais espalhados, A depender do meio de comunicação, eles estão bem mais espalhados. Se você pensar nas políticas de saúde, elas, no Brasil, graças ao SUS, elas atingem muita gente, mas nem todas as pessoas são beneficiadas pelas políticas de saúde. Por aí vai, Então nós temos aí várias maneiras de entender o que seria esse desenho social no formato de teia, de tecido. Entendendo que nós também fazemos esse movimento. Alguns de nós, em algumas situações da vida, estão mais à margem, outros de nós, em algumas situações de vida, estão mais ao centro. Então, alguns de nós que estamos aqui nesse momento agora, talvez nós não desfrutamos das produções artísticas na sua plenitude, mas nós conseguimos chegar na universidade. Eu só estou mostrando que existem uma série de experiências artísticas interessantíssimas na nossa cidade, que a gente não acessa por questões de recurso, de facilidade, de ter sido habituado a isso, de recursos financeiros, é claro que eu estou me referindo a isso, ou seja, há espetáculos, mas não é para todo mundo. Então, existe a possibilidade de você viajar, claro que nesse momento, infelizmente, não, mas existe uma possibilidade de você viajar, mas também não é para todo mundo. Então, só para a gente perceber, se por um lado nós avançamos no acesso à escolarização, por outro nós estamos ainda engatinhando em muitas outras questões, que são todas muito relevantes. Então, vamos olhar para a escola a partir desse desenho, que é a nossa perspectiva,
né, está lá espelhado no texto da Camila e muitos outros trabalhos do nosso grupo, mas não é a única leitura possível, né? Certamente cada um de vocês, cada uma de vocês também tem a própria leitura. Então, num primeiro momento, para corresponder àquele desenho da sociedade, todos vocês estudaram que se instaura uma ideia de pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional, em síntese, não é o objetivo da gente estudar e aprofundar essa discussão agora, tinha como objetivo central perpetuar um certo conjunto de valores e conhecimentos cultivado por um determinado grupo social. A pedagogia tradicional, vocês sabem, era aquela ideia da transmissão, da repetição, da competição no final, o famoso questio. Um currículo, nesse sentido, é o currículo da escola jesuíta, um currículo, nesse sentido, é um currículo do trivium e do quadrivium, um currículo, nesse sentido, é aquele currículo que contemplava os saberes, contemplava os conhecimentos que estavam alinhados a uma certa concepção de cultura. Muito bem, só que a sociedade se transforma, a escola vai se tornando cada vez mais democrática e você vê lá na primeira década do século XX, né, nas primeiras décadas do século XX, um movimento que vai se contrapor a essa ideia. Não mais, né, essa cultura, nesse sentido, né, de conhecimentos elaborados, etc., que é um conceito de cultura que não está presente aqui na nossa disciplina, não mais uma escola que fosse transmitir conhecimento nesse sentido, mas uma escola que dialogasse mais com as pessoas, uma escola que tivesse, como a escola nova, né, uma escola que tivesse um compromisso com a democratização do acesso, uma escola que tivesse compromisso com uma escola pública e laica, uma escola que tivesse compromisso com os interesses e as ações das crianças. Ou seja, a escola nova ela vai colocar o centro já no estudante. Uma preocupação com a ação, uma preocupação com a investigação, uma preocupação com a participação mais ativa no processo, né, por parte dos estudantes. Bom, mas vocês sabem muito bem, uma série de transformações sociais, uma série de transformações nas políticas internacionais, isso está muito descrito também em várias obras. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, com uma série de transformações também no campo científico e tecnológico, e aí, né, copiando o que acontecia, ou reproduzindo o que acontecia nos Estados Unidos, com obras estadunidenses que tiveram uma grande influência aqui na pedagogia brasileira, com os acordos MEC-USAID, que certamente vocês estudaram nas disciplinas de POEB, você tem, né, a instauração do tecnicismo educacional. E aí sim, né, se por um lado a sua prática escolar, né, a sua experiência escolar, certamente foi muito influenciada por ideias escolanovistas, por outro lado, talvez a maior presença, né, pedagógica, no sentido das concepções pedagógicas, das ideias pedagógicas na sua experiência escolar e na minha, né, também se deu sob influência do tecnicismo educacional. Então, muitos de nós conheceram sistemas apostilados, muitos de nós frequentaram sistemas escolares, né, público ou privado, tanto faz, que estavam reféns do livro didático. Muitos de nós ainda entendem que bom professor é aquele que sabe ensinar, e muitos de nós nunca foram muito acostumados ou tiveram a preocupação de questionar aquilo que estava sendo ensinado e por que estava sendo ensinado e por que estavam sendo ensinado naquele certo momento, né? Então, se por um lado a gente se perguntava para que serve isso, a gente nunca, né, alimentou o questionamento do valor daquilo para a sociedade, porque aquele conhecimento e não outro. Essas questões elas vão aparecer mais adiante, né? Essas questões vão aparecer no momento que você vem para a universidade, essas questões vão aparecer no momento que você vai discutir as questões do currículo, estudar, fazer a disciplina currículos e programas, estudar essas questões nos vários componentes curriculares. Então, a ideia de que o professor, a professora, tem que dominar técnicas de ensino, tem que, entre aspas, né, gente, ter uma boa didática, essa ideia é muito influenciada pelo tecnicismo educacional. Ou seja, o currículo funcionava par e passo com as disciplinas de referência, né, com as ciências, com a matemática, com a língua portuguesa, etc. O professor era alguém que tinha que dar conta daquele currículo, o professor era alguém que tinha que dominar as maneiras de
transmitir bem aquele conhecimento. E aí o professor fazia brincadeiras, criava músicas, usava exercícios do livro didático, passava filme, ou seja, fazia trabalho em grupo, fazia trabalho com comparações, ou seja, há uma série de situações didáticas que o tecnicismo educacional fez aparecer. Então, nós aprendemos a elaborar, a redigir, elaborar os planos de ensino a partir de determinados objetivos, escritos de uma certa maneira, objetivos esses que pudessem ser aferidos, que pudessem ser mensurados em função das aprendizagens que eram, por sua vez, registradas em testes ou em provas, ou seja, o tecnicismo educacional, ele aparece com muita força aqui no Brasil a partir dos anos 50, 60, 70, e é óbvio que ele influenciou os professores e professoras de vocês quando estavam na educação básica e mesmo no período de formação, e a mim também. Muito bem. Mas o tempo vai passando e ainda nesta sociedade começam a surgir fortes críticas ao papel da escola. Por quê? Outras pesquisas foram realizadas, outras análises foram feitas na França, nos Estados Unidos, no Brasil, outras ideias entram em circulação e a gente começa a fazer essas questões que eu tinha acabado de apontar, Ou seja, a gente começa a identificar que, na verdade, o discurso da democratização da escola não alcançava todo mundo da mesma maneira e que a escola funcionava alinhada ao ideário da sociedade capitalista, a escola funcionava para reproduzir a desigualdade social. E ela fazia isso de várias maneiras, ao priorizar os conhecimentos da cultura dominante e ao priorizar formas de trabalho dentro da escola, e saberes e técnicas, etc., que interessavam a produção de sujeitos de forma distinta. Então, as teorias reprodutivistas vão mostrar para a gente como a escola reproduz. A mesma lógica da sociedade capitalista, a escola reproduz. E a escola, para as crianças pequenas, ela vai inculcando aqueles valores de tal maneira, e como essas crianças, se elas são dos setores mais humildes da população, elas permaneciam um pouco na escola, porque o índice de evasão, de pedagogia da repetência, a exclusão era muito grande, então elas permaneciam na escola o tempo suficiente para aprender, entre aspas, as posições subalternas. Enquanto que aqueles que vinham de outros setores da sociedade, mais beneficiados economicamente, permaneciam na escola por um tempo maior para ocupar depois, ou seja, para se apropriar das culturas dos setores mais privilegiados. Então, é interessante você perceber como as teorias reprodutivistas, elas fazem denúncias importantes para a escola. Denúncias importantes àquilo que os sistemas educacionais vinham fazendo. E estas teorias, elas alimentaram uma crítica à escola e elas alimentaram também o surgimento de pedagogias críticas, tanto no Brasil, como o trabalho importante de Dermeival Saviani, José Carlos Ibânio, e a educação popular de Paulo Freire, quanto fora do Brasil, Peter McLaren, Rigiot e outros teóricos críticos que vão pensar em propostas pedagógicas, em currículos críticos. Muito bem, só que não terminamos por aí. É claro que esse movimento de crítica à escola ele se deu ao mesmo tempo que a Revolução Cultural, se deu ao mesmo tempo que as manifestações, o movimento estudantil de 68 na França, se deu ao mesmo tempo aqui no Brasil do processo de redemocratização, com a questão da pílula, com a questão do biquíni, com a questão da liberação, ou seja, há uma sociedade que permite olhar para a escola, denunciar a escola e pressionar a escola para que ela transforme suas práticas. A maioria de nós, pela faixa etária que eu suponho que todos vocês aqui têm, a maioria de nós se beneficiou bastante desse processo porque já encarou uma experiência escolar cujos professores e professoras, materiais didáticos e concepções que circulavam já estavam bem influenciados pelas pedagogias críticas. Então a escola já passa a ser aquela instância que vai ajudar a analisar criticamente a sociedade e vai passar a questionar, inclusive, aquilo que era ensinado dentro da própria escola. Então, é um movimento bem interessante que se fez presente, tanto no curso de pedagogia aqui da Faculdade de Educação, como em muitos outros cursos também. E assim chegamos ao
princípio, né, o finalzinho dos anos do século XX, o princípio do século XXI, onde outras ideias começam a circular, onde você percebe uma pressão muito importante, muito grande de determinados segmentos da sociedade para terem suas vozes, conhecimentos e valores reconhecidos. Ou seja, há uma luta pelo direito à educação, mas não é só direito à educação, é uma luta também pelo direito que determinados saberes sejam valorizados. E agora esses grupos vão lutar pelo direito de dizerem como são, o que querem e o que pensam. Então você percebe isso em vários movimentos que estão presentes na sociedade. O movimento dos trabalhadores, o movimento LGBTQ e mais, o movimento feminista, o movimento das pessoas, né, que não têm posses, né, sem terra, sem teto, o movimento dos trabalhadores, assim, já disse, mas repetindo, né, de uma maneira geral, porque é um movimento que agrega muita gente. Os outros, claro que também agregam, mas de repente todos nós também somos ao mesmo tempo, né, pertencentes a um grupo menor, né, e pertencentes ao conjunto dos trabalhadores. Né? Então, a gente se move pelas lutas do nosso grupo étnico-racial, a gente se move pelas lutas do nosso grupo de orientação sexual, mas a gente também se move pela luta dos trabalhadores. Né? E talvez a luta dos trabalhadores foi a luta que mais ajudou a transformar essa sociedade, porque nós tivemos um começo do século XX em que os trabalhadores praticamente não tinham direitos nenhum, e nós chegamos no final do século XX com um conjunto de direitos que agora estão sendo, né, retirados. Né? Então, há uma mudança da sociedade, e a impressão que a gente tem, né, só para que vocês tenham uma ideia, né, desde que eu comecei a trabalhar, as regras da aposentadoria já mudaram 3 vezes, né, e cada vez mais esticando, mas não que eu queira me aposentar, mas eu gostaria de ter o direito de decidir quando a hora chegasse. Ainda não chegou. Só que essa hora está cada vez mais para frente. Né? Então, é interessante você pensar como certos direitos que estavam garantidos agora deixam de estar. Né? O direito ao trabalho já, né, passa a ser uma questão que a gente tem que lutar, a trabalhar com condições, né? O direito às condições de trabalho, o direito ao descanso semanal remunerado, o direito ao 13º, o direito à licença gestante, se assim for, né? E aí todo um conjunto de direitos que, se você trabalha por conta própria, né, como vocês viram na semana passada, se você é o empresário, a empresária de si mesmo, né, como denuncia lá o Homo economicus do Michel Foucault, você não tem esses direitos garantidos. Então, é nesse contexto de luta pelo direito, de luta pela visibilidade das políticas das diferenças, ou das políticas das diferenças, que nós vemos aqui, né, 2 movimentos muito, né, assim, distintos. Né? Por um lado, você tem a retomada do tecnicismo educacional, expresso, né, em muitas políticas curriculares, ou seja, a ideia de que o professor tem que o professor tem que dominar aquilo que vai ensinar e dominar a forma como vai ensinar aquilo, para garantir que o estudante aprenda aquilo, mas não mais para que ele possa agir na sociedade com total liberdade, com total consciência, como queriam as teorias críticas, nada disso, mas para que ele possa se empregar e se adequar, se ajustar aos tempos e mudando de função, mudando de lugar, né, de forma rápida, veloz e sem onerar tanto assim a sociedade. Então, o neotecnicismo educacional está muito expresso num termo que daqui a pouco vocês vão reconhecer. Por outro lado, você tem a influência das teorias pós-críticas. Então, como nós já dissemos no dia em que apresentamos a disciplina, lá na primeira videoaula, nós temos, né, os estudos culturais, o multiculturalismo crítico, os estudos feministas, o pós-estruturalismo, o pós-modernismo, as filosofias da diferença, o pós-colonialismo, que são outras formas de análise do social e que, de repente, você vê coisas geniais, né? Como colegas, professores e professoras, trabalhando com rap, trabalhando com literatura de cordel, trabalhando com a arte popular, trabalhando com
vídeo, com clipe, ou seja, trabalhando com práticas sociais que até então estavam fora do currículo, até então ninguém via no currículo. No campo da educação física você tem trabalhos maravilhosos, com samba, com maculelê, com jongo, com brincadeiras de antigamente, com brincadeiras indígenas, ou seja, você tem assim um conjunto de experiências pedagógicas totalmente diferente daquilo que se dizia do componente no finalzinho dos anos 90. Mesmo que você, mas eu estava na escola nos anos 90, eu tive uma experiência assim. Mas a maioria de nós na escola não teve essa experiência. A maioria de nós na escola teve uma experiência muito alinhada ao tecnicismo educacional, como vocês verão daqui a pouco. Dito isto, né, já que a gente trabalhou com a ideia de que a sociedade foi se transformando, ela foi demandando questões diferentes para a escola, e a escola foi respondendo de forma diferente também, como é que isso ficou na educação física? Como é que isso interferiu nos currículos da educação física? Então nós temos um primeiro momento, uma sociedade em castas, as pedagogias tradicionais, o currículo tradicional, e isso se reflete na educação física com a instauração do método ginástico. Ou seja, o que é o currículo ginástico? Porque você tem vários métodos ginásticos, né? No Brasil, o mais influente foi o método francês. Alguém que apresentava o movimento a ser executado e alguém que copiava. Ou seja, a ideia de produção de um corpo apto, de um corpo forte, de um corpo ágil, de um corpo preparado ao combate, de um corpo preparado para, entre aspas, né, para a procriação. O texto é esse, né? Ou seja, o texto legal é esse. Que a ginástica tinha que ser implantada na escola, lá no século XIX, porque você precisava preparar homens para o combate e mulheres para a procriação. Então, a questão aqui era eminentemente biológica, a questão aqui era atravessada pelo discurso médico, pelo discurso militarista, pelo discurso higienista. Mas o tempo vai passando, a sociedade se transforma e, como nós já dissemos, ela passa a demandar questões diferentes da escola. O movimento escolanovista, como ele se organizava de uma outra forma, ele pensava outras coisas da educação, ele se baseava também em referenciais epistemológicos distintos, o movimento escolanovista começa a fazer uma campanha de defesa do esporte. Há um livro bem interessante de Lourenço Filho, que é uma personalidade da Escola Nova, que vai defender, né, a mudança da educação física, vai dizer que a ginástica é algo retrógrado e que nós precisávamos dessa nova experiência que vinha da Europa, né, e essa nova experiência formava pessoas interessantes para a sociedade, né? Nós discutiremos isso lá na semana que vem. Pessoas que nas sociedades fossem inventivos, criativos, superassem desafios, e nada melhor do que o esporte naquele momento. O esporte foi defendido pela intelectualidade da época, né? Ou seja, o esporte enquanto experiência formativa, enquanto experiência social. Por sua vez, por volta, né, dos anos 70, aparece um outro discurso, também vindo da Europa, que vai influenciar muito a educação física. O discurso de que as atividades motoras têm que ser a base para o desenvolvimento do afeto, da sociabilidade e da inteligência. Ou seja, que o domínio cognitivo, afetivo e social poderiam, né, se beneficiar das atividades motoras. Por isso que nós temos termos como coordenação motora, controle do próprio corpo, esquema corporal, lateralidade, todas essas expressões elas têm relação direta com essa ideia de que pela educação física, pelo movimento, você vai desenvolver inteligência, afeto e sociabilidade. Mas também temos o discurso, e aí sim, o currículo desenvolvimentista, que era aquela proposta de educação física que muitos de vocês conhecem. A psicomotora está muito presente ainda hoje na educação infantil e nos anos iniciais. A perspectiva desenvolvimentista, ela quer que o desenvolvimento motor se dê, né, de forma plena. E para isso, o professor e a professora precisam organizar boas experiências, boas tarefas. Então, as habilidades de equilíbrio, as habilidades de locomoção, as habilidades de manipulação precisam ser estimuladas na escola para que isso aconteça. E o professor e a professora vão pensar em tarefas motoras específicas para isso. Estes dois campos teóricos, essas duas propostas de educação física, elas têm como base principal a psicologia do desenvolvimento. Então,
Os estudos da epistemologia genética, eles contribuíram muito para pensar nessas possibilidades de educação física. As teorias críticas criaram a condição para o desenvolvimento da pedagogia crítica dentro da educação física. As teorias críticas contribuíram com pelo menos duas vertentes dentro da educação física, o currículo, ou a proposta crítico-superadora e a proposta crítico-emancipatória. Não entraremos em detalhes, mas elas trazem uma mudança bastante importante para a área. A área abandona o seu referencial, ou, pelo menos epistemologicamente falando, né? Claro que nós ainda estamos muito influenciados. Ela abandona o referencial psicobiológico e ela adota as ciências humanas. E aí surge essa expressão tão interessante que vai atravessar nossa disciplina aqui em vários momentos, cultura corporal. Nesse tempo histórico, ao longo da década de 90, o que nós temos é a cultura corporal de movimento. Nesta perspectiva, era objetivo da educação física promover uma reflexão pedagógica sobre a brincadeira, a dança, a luta, a ginástica, o esporte, e como tudo isso acontecia e o papel dessa produção através do movimento. Nós teremos tempo de discutir melhor isso na semana que vem. Outra influência importante, né, e desta vez, né, aqui presente, né, bastante presente na sociedade contemporânea, é o discurso que a escola precisa formar cidadãos fisicamente ativos. E nessa perspectiva, a escola vai adotar um currículo pautado na educação para a saúde. Vocês se lembram que na semana passada nós estudamos autores autores que apontam que a educação, que a escola, ela vai produzindo, ela vai colocando em ação a pedagogia do fitness, ou seja, produzindo cidadãos fisicamente ativos, cidadãos saudáveis. A educação para a saúde tem tudo a ver com isso. Você vê em muitas escolas, hoje, professores e professoras ensinando como calcular o IMC, ensinando a aferir a frequência cardíaca, dissertando sobre a importância da atividade física na aquisição de um melhor condicionamento físico, na relação entre o condicionamento físico, na melhoria do condicionamento físico e a saúde. É mais complexo do que eu estou apresentando, mas em linhas gerais é isso. As propostas oficiais aqui da rede estadual, pelo menos as duas últimas, elas enfatizam muito essa discussão da educação para a saúde, e que está alinhada ao discurso da pedagogia das competências. Percebam a influência do neotecnicismo educacional? A pedagogia das competências, como vocês bem sabem, elas enfatizam, elas valorizam o saber fazer. É esse o cidadão que vai ter um conjunto, né, vai ter desenvolvido um conjunto de competências que lhe permitam inserir-se, né, nos postos de trabalho, e se aquele posto de trabalho desaparecer, virá outro e outro e outro, e ele rapidamente vai de um para o outro. Então você tem, no finalzinho dos anos 90, e agora, né, com a Base Nacional Comum Curricular, você tem foi ressuscitado o discurso da pedagogia das competências. No documento curricular da Rede Estadual Paulista também está muito presente lá, estão muito presentes as competências e habilidades. Bom, e finalmente, ao mesmo tempo, acontecendo tudo isso junto, né, ou seja, você tem influências aí, desde as teorias, né, não críticas do currículo, né, como o tecnicismo e a escola nova, você tem as teorias críticas acontecendo, né, muitas influências das pedagogias críticas, e você tem, mais recentemente, as pedagogias influenciadas pelas teorias pós-críticas do currículo, que mais adiante no nosso curso nós vamos conhecer com mais profundidade. E aí você tem essas influências também na educação física. Então, desta vez, né, o objeto é a cultura corporal, não mais a cultura corporal de movimento, mas a cultura corporal, porque nesta perspectiva, cultura corporal é toda a produção discursiva, verbal ou não verbal, sobre as práticas corporais. E você tem como compromisso central da educação física desenvolver experiências pedagógicas que contribuam para que as crianças, jovens, adultos e idosos que frequentam a educação básica possam compreender a ocorrência social das práticas corporais e reelaborá-las, seja dentro da escola, seja fora da escola. Então,
A perspectiva pós-crítica, ela diverge da perspectiva da educação para a saúde, que ela diverge da perspectiva crítica, que ela diverge das perspectivas tecnicistas. Por isso, né, como a cultura está no centro, na perspectiva pós-crítica, a cultura está no centro, nós vamos dizer que é a perspectiva cultural da educação física. E essa perspectiva ela é objeto da investigação do grupo de pesquisas em educação física escolar da Faculdade de Educação, e ela já acumula aí produções pelo Brasil afora, bastante discussões, bastante reflexões e principalmente muitos trabalhos realizados no campo, na prática. Ela vai se alimentando pelos trabalhos realizados na prática, que é, né, por onde nós caminharemos a partir de agora aqui nos nossos encontros. Muito obrigado, nos vemos na próxima semana.